Boa tarde, pessoal. Estamos aqui agora e vamos fazer a marcação de fios de PDO no rosto da Paulinha, tá? Nós vamos fazer marcação como se fosse um full face, fazer marcação de fios lisos, marcação de fios de tração, fio multi, onde eu colocaria cada fio, para vocês terem noção. Só a questão do rosto, depois a gente faz uma aula só de marcação para o pescoço, tá joia? E se tiver alguma dúvida? E se tiver alguma dúvida, podem ir perguntando aí qualquer coisa, aqui mesmo a gente já responde. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui de lado. O que nós vamos fazer? Vamos pensar primeiro nos fios de tração. Então, para marcar os fios de tração, eu uso muito a questão do finger test. Onde eu puxo, que é o finger test, aqui ó, puxo aqui, eu sei exatamente onde eu quero colocar. Se eu puxo aqui e fazer efeito, é por aqui que eu vou colocar. Aqui seria só se eu quisesse abrir o olhar dela nessa área aqui mais mesial. Agora, eu quero abrir mais aqui na região, para dar um fox eyes nela, os olhos de raposa, seria aqui mais na lateral. E a mesma coisa a gente procede para o restante da face. A gente faz o finger test também. A gente sabe que o zigomático está aqui. Então, na região do zigomático, ó, eu faço o teste. Onde que vai melhorar? No bigode? Então, eu direciono meu fio para o bigode. Aqui mais embaixo, onde que vai melhorar? Na marionete? Aí eu pego e direciono para a marionete. Aqui, ó, nessa região de ângulo, vai melhorar aqui na marionete, então eu direciono aqui para o jaws e para a marionete. E também posso direcionar para o pescoço. Então, depende muito do meu finger test, é onde eu puxar e ver o efeito, é onde realmente eu tenho que pensar em ter um tracionamento. Então, vamos começar aqui na região de sobrancelha. Antigamente se levantava muito sobrancelha para cima. Hoje, para abrir a caudinha, o pessoal levanta mais para a lateral. Então, vai depender do que você quer entregar para o seu paciente, do que o paciente também deseja. Porque se eu fizer o finger test aqui para cima, ó, aí eu vou ter que direcionar meu fio aqui para cima, porque aí eu vou levar ele nesse sentido. Mas se o paciente quiser abrir na caudinha, aí eu vou jogar meu fio aqui para cauda da sobrancelha. Então, normalmente eu vou fazer a marcação que hoje em dia o pessoal usa muito, que é a de fox eyes, que é mais na lateral. Então, eu pego aqui, eu faço o teste, ó, e vou direcionar os fios para a região de têmpora, que é aqui nessa região, tá? Eu entro aqui debaixo da linha de cabelo e coloco de 3 a 4 fios para o sentido da têmpora. Os fios aqui, gente, você pode tanto utilizar os fios de 100 milímetros, que é o que a gente utiliza aqui nessa região de terço médio da face e de terço inferior, como também o de 60 milímetros, tá? Tem ele 19G por 60 milímetros, que é normalmente esse tamanho aqui, ó. Ele entra um pouco na linha de cabelo, tá? Vou fazer a marcação só de um lado, tá? Porque o outro lado seria a mesma coisa. O que pode mudar de um lado para o outro? Acontece muito das pessoas terem diferença de altura de sobrancelha de um lado do outro. Aí eu posso manipular. Se esse lado é mais caído, fazer 6 fios de tração. Se esse lado é menos caído, eu faço apenas 4. Eu vou manipulando dessa forma para me tentar melhorar. Do mesmo jeito, essa questão aqui dessa região. Se eu tenho um bigode muito mais marcado de um lado que do outro, eu coloco mais fios do lado que está mais marcado e menos do lado que está menos marcado. Então aqui a gente já marcou o que seria fox eyes. Eu faço em média 4 fios. Não significa que todo mundo vai querer fazer 4 fios. Tem pacientes que têm até um pouquinho de medo, né? E eu utilizo de 100 milímetros, 19G por 100. Então eu chego com o meu fio, gente, até mais ou menos aqui, ó. Onde está o meu dedo, tá? Eu entro bastante aqui, então eu consigo aproveitar muitas garras desse fio. Mas pode ser o de 60. Aí aqui eu vou marcar o cantinho de sobrancelha até o tragus e o cantinho de olho até o tragus, que é onde a gente tem aqui o final do zigomático, né, o ligamento zigomático. E aí eu faço o teste, puxo. Aqui melhora mais onde? Melhora tanto aqui no marionete como no bigode. Mas a gente vai melhorar, vai fazer, ó, fazendo o teste, melhora mais o bigode. Então eu começo daqui e direciono 2 fios para a região aqui do bigode. E
tentando entender que eu tenho que marcar uma linha aqui, ó, de segurança para mim não colocar fio de tração dentro da região de orbicular, tá bom? Aí, ó, se eu faço um teste aqui, ó, finger teste aqui, onde que eu melhoro? Jaws e marionete. Eu posso fazer um pertuito aqui e sempre 1 centímetro à frente do trago, só que eu coloquei até um pouco mais de 1 centímetro, que é onde tem a artéria facial. Então aqui a gente vai em pertuito e vai direcionar em direção ao jaws e a marionete. Então a gente tem 2 fios nesse sentido. E aqui no ângulo de mandíbula, ó, quando eu puxo aqui, o que melhora? O contorno. Então eu posso direcionar aqui, ó, eu entro bem aqui atrás do ângulo mesmo, o ângulo dela tá aqui, faço um pertuito e direciono para essa região. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu não ultrapasso o bigode com os fios e eu não ultrapasso marionete. Então meu fio só vem até aqui, essa distância aqui. Eu não posso ultrapassar, do mesmo jeito que a marionete também eu não posso ultrapassar. E aí, nesse pertuito, se eu quiser jogar um fio também aqui pro pescoço, eu posso. Porque aí eu consigo, por exemplo, aqui nessa região, travar, dar um nó, ou então fazer aquela, queimar o fio, unindo eles, e aí eu consigo segurar atrás aqui do ângulo e ajuda a definir mais esse contorno, tá? Então seriam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios de tração de 100 milímetros e 4 que pode ser de 100 milímetros ou de 60 para a região aqui de fox eyes, tá? Isso seria os de tração. Onde que eu trabalharia com fios lisos aqui? Eu poderia trabalhar com fio, o multi, por exemplo, que são 10 fios dentro de um, aqui no bigode. Eu entro, faço pertuito aqui e entro e coloco aqui o multi, que são 10 fios dentro de um. Eu posso colocar uns 3 aqui, não é muito pouco, tá? Na região de pálpebra inferior, se a pessoa precisar de volume, eu posso colocar 2 fios multi aqui, se a pessoa precisa de volume. Se não precisa, seria só o liso. Aí vamos supor que a pessoa tem calha marcada, que é aqui nessa região aqui. Eu posso também fazer o fio aqui multi nessa região. Faço pertuito aqui e entro com o fio multi aqui. Uns 2, 3 fios também para dar o volume que a gente deseja. Aqui eu... Oi? Mudar de cor? Ai, vai ser canetinha, né, Paula? É difícil. A canetinha não pega pra tudo. Ainda mais de maquiagem. Vai ser bom. É só pra mostrar melhor. Não tem como não. Não pega. Eu tô tentando mudar de cor pra vocês entenderem, gente, mas a canetinha azul não tá pegando. Mas aqui seria fio multi. Aqui seria também o fio multi ou filler, ou também tem o Hydra, né? Aqui na pálpebra, para dar volume, também seria o fio Hydra ou multi. E para fazer o bioestímulo de colágeno, só para bioestimular colágeno, quando a pessoa não precisa de volume aqui nessa região, aí a gente pode fazer vários fios lisos. Eu vou fazer o seguinte, os fios lisos para bioestímulo de colágeno, eu vou fazer desse lado, para não confundir com o desenho, tá? Daqui. Então, ri aí, Paulinha. Ela tem aqui essa leve bolsinha aqui e a gente costuma acumular umas ruguinhas aqui, né? Só que no caso dela, ela não tem. Mas vamos imaginar que a pessoa tem essa região aqui precisando de bioestímulo de colágeno e essa daqui. Como que eu vou ver se a pessoa precisa de estímulo de colágeno? Eu vou puxar a pele da pessoa aqui. Eu vou segurar ali por uns 10 segundos, fazendo uma leve pressão, e eu vou soltar. Se a pele demorar a voltar para o local de origem, é porque ela precisa de estímulo de colágeno. Se voltar rápido, é porque não precisa. Então, vamos supor que a gente vai fazer aqui 10 fios lisos de cada lado. Então, eu faço aqui, ó, uma marcação, 5 assim, e 5 aqui do ladinho, ó, de 38 milímetros. Então, você vai ter o quê? 5 nesse sentido, 5 cruzando aqui. Onde eles cruzam, eles com certeza vão ter mais colágeno. E eu posso ou não associar isso ao DNA de salmão, que é o PDRN. Então, aqui, além de eu fazer o fio multi, eu também, para volumizar, eu também posso fazer o liso para estimular colágeno. Onde que eu também uso fios lisos? Códigos de barra. Normalmente eu faço 10 de cada lado, um do ladinho do outro. Quanto mais próximo, gente,
desde aqui o contorno do lábio. Quanto mais próximo, maior é o estímulo de colágeno da região. Então, 10 fios, não ultrapassando o filtro nasal. Então, eu não ultrapasso o filtro nasal, eu vou até o filtro nasal, o fio liso. Posso fazer também aqui nessa região inferior do código de barra, tá? Aí eu venho e coloco de 5 a 10 de cada lado. E aqui eu não tenho um filtro nasal, então eu posso uni-los aqui no meio. Então eu melhoro aqueles códigos de barra dos lábios com os fios lisos, que eu vou estimular colágeno e não vou pesar o sorriso do meu paciente. Onde mais eu tenho a possibilidade de colocar fios lisos? No rosto inteiro, tá? Até naquelas ruguinhas aqui, as bun lines que dão aqui no nariz, se o botox já não tá fazendo tanto efeito, eu posso colocar no nariz também, ó. Ao redor aqui do nariz todo, eu vou colocando fio liso, porque o fio liso não volumiza, então não vai deixar meu nariz largo, entendeu? E aí eu consigo também estimular colágeno. Onde que eu posso colocar o fio multi? Aquelas ruguinhas aqui, o 11 da glabela. Vamos supor que a pessoa tem o 11 marcado, eu coloco o fio multi ou filler exatamente debaixo da ruga para conseguir ganhar volume. Só eles são suficientes? Só uma seção deles são suficientes? Uma seção não é suficiente, vai ter que fazer mais. Às vezes tem que colocar 2 fios em cada depressão. E associar com o fio, gente, que pode ser o fio liso, tá? Aí eu pego e coloco o fio liso trançando assim, ó. Ou até mesmo o fio mola, que é o fio screw, que ajuda a abrir a ruga. Porém, o fio multi, ele vai mais subcutâneo, profundo. E o fio liso, ele vai mais na derme. Então, ele vai me estimular mais ao invés de volumizar. Posso também colocar fios lisos em toda a minha fronte, tá? Tanto assim, como assim. Então, eu posso fazer uma trama. Aí, isso para me estimular, superficial. Agora, vamos supor que aí eu vou limpar a Paula aqui um pouquinho, para vocês terem uma noção, tá? Vamos supor que a paciente, que eu estou fazendo fios lisos aqui na fronte, ela é uma paciente que ela já tem umas marcas de expressão aqui, que o botox não está fazendo muito efeito, e ela quer diminuir a força do músculo aqui, tá? Então, vamos pensar que a força, que o sentido das fibras do frontal, quais são? É nesse sentido, não é? Aí é o sentido da fibra. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu quero diminuir a força de um músculo, eu coloco o fio liso dentro da musculatura e perpendicular às fibras do músculo? Então, se o músculo está nesse sentido, eu vou colocar o fio exatamente nesse sentido. E vou colocar profundo, porque o objetivo seria diminuir a força do músculo. Então, eu venho e coloco profundo. Entenderam? Então, o meu planejamento vai depender muito do que eu estou desejando de resultado para o paciente. O fio liso, ele pode tanto bioestimular colágeno, como ele pode diminuir a força do músculo, dependendo da camada que eu vou colocar. Então, basicamente, seria essa marcação de face. Posso colocar mais fios em várias regiões, inclusive aqui no queixo, fio liso, para poder estimular colágeno. Nessa região central aqui, ó, a única região que eu costumo usar realmente fio de tração seria nariz, tá? Que aí eu coloco, o objetivo para fazer fio de tração no nariz seria o quê? Dar um aspecto de nariz mais fino, que aí a gente trabalha exatamente aqui no dorso. Vou limpar aqui a marcação dos fios lisos. E fazer como seria fio de tração no nariz, tá? Eu quero, por exemplo, empinar o nariz. E aí eu tenho que passar pela columela. E eu quero também deixar o nariz com aspecto mais fino. Então, vamos aqui, ó. Eu vou fazer o percurso aqui, na altura das narinas. Vou entrar com o fio de tração
até aqui na raiz do meu dorso, tá? Na raiz aqui do nariz. Tiro o fio e eu não tiro ele para sair para cá. Eu venho com ele até aqui na columela. Eu só mudo a direção. Depois eu volto para cá de novo. Então, um fio de 100 milímetros, eu consigo passar ele 2 vezes aqui. Então, volto para cá de novo e tiro, removo. Eu posso usar uns 3 fios aqui, que seria a mesma coisa que eu usar 3 aqui. Porque eu vou passar 2 vezes. Então, esses 3 fios, ele me ajuda a dar um aspecto de nariz mais fininho e ele ajuda a empinar o nariz. Então, ele dá uma levantada aqui no nariz. São só esses fios que a gente usa no nariz? Na verdade, em relação aos fios de tração, seria, tá? Mas eu posso, por exemplo, se a paciente tem uma asa nasal muito flexível, muito bolinha, eu posso bioestimular ela também. Eu posso aqui da linha média jogar também aqui para essa direção um fio multi, ou Hydra, ou o fio filler, cada um dá um nome. E aí eu consigo bioestimular também a asinha nasal. E eu consigo deixar ela mais durinha. Posso colocar 1 a 2 de cada lado, às vezes até mais, e conseguir com que fique mais durinha, mais firme, tá? O legal dos fios de nariz é a durabilidade é maior do que ácido hialurônico e também vai bioestimular o nariz, deixando ele mais firme, tá? Então a queda demora mais. Outra situação que eu passo fio de tração, mas essa aí incomoda muito o paciente, é na asa nasal. Eu passo, entro aqui, passo aqui por baixo e saio aqui desse lado, tá, gente? Seria só para evitar que essa asa abra muito, mas realmente incomoda muito o paciente. Seria um fio a 2 fios de tração nessa região. Então, eu acho que é isso que a gente tem, assim, de full face. Não significa que eu não possa associar com bioestimuladores, que eu não possa associar com ácido, mas é o que vocês têm aqui para trabalhar, que vale a pena com os fios de PDO, tanto de tração, como o multi, como o liso, até o mola que a gente desenhou aqui para vocês. Mola também pode vir aqui, ó, mas aí vai vir nesse sentido. Deixa eu limpar aqui. O fio mola, para você usar ele para abrir ruga, então vamos supor que você usou o fio liso aqui, nessa região, e quer aquelas ruguinhas que aparecem aqui, ó, nesse sentido, que você quer abrir essa ruguinha, então você pode usar o fio mola nesse sentido aqui, ó, para poder abrir a ruguinha, tá? Se você quiser também volumizar uma têmpora, sim, você tem que usar ácido hialurônico. E você não vai fazer o fio de tração aqui. O fio de tração também, se você colocar bastante, volumiza. Você pode usar o fio filler. É só vir aqui na região de têmpora, aqui ó, bem na lateral aqui, e colocar um fio multi de cada lado, um do ladinho do outro. 4 fios aqui eu consigo uma leve volumização em têmpora, tá? E consigo bioestimular essa região, de uma forma que segura até essa quedinha aqui da sobrancelha. Acho que é isso, né? Sim, depois a gente vai ensinar outra técnica. Não, aqui são só de marcação, mas aí existem técnicas diferentes também, tá? Principalmente do nariz, eu não uso só esses fios, eu também uso o nariz para amarrar a ponta e ficar com a nariz 3D, uma narizinho de ponta fina. Mas aí é outro fio. Isso aí. Gente, obrigada, viu, pela participação. O vídeo vai ficar lá no YouTube. E amanhã a gente tem mais. Isso amanhã vai ser 12h30. continuação, né? Do vídeo. Continuação dos dos fios. 12h30. Tchau, gente. Tchau.